cuidado, que é para não terem problemas. Mas que ganhem o melhor, que ganhem o melhor. Ganhe o melhor. Herpes. Antes de irmos a verdades e mitos, quero lhe perguntar, do que é que se trata? Isso é importante. Herpes é uma infecção vírica e há uma família chamada de herpes. O que mais vulgarmente conhecemos é o chamado herpes simplex tipo 1 e tipo 2. Vamos pensar, tipo 1 e tipo 2, que são causa frequente, mais frequente que as pessoas julgam, de erupções que são bolhinhas, tipo vesículas, são estas aqui, que podem aparecer no lábio, que é o que as pessoas chamam, algumas chamam de bichoco, e comi isto, e comi aquilo, e efetivamente esta erupção... Algumas pessoas queixam-se do picante. Exatamente. Quais são os fatores desencadeantes mais frequentes? Pensar nisto. E qual é a frequência disto? Sabe-se que nos adultos, cerca de 90% do adulto, há estudos que mostram 50% a 90%, até 90% dos adultos já tiveram contacto com este vírus. Mas só para aí 10% ou 15% é que se lembra que teve, e esta erupção, que mais frequentemente é à volta da boca, pode aparecer em qualquer parte do corpo, nomeadamente, por exemplo, no nariz. Nariz, perto do olho, é importante, porque esta infecção vírica, que eu, se contrair, eu fico com ela dormente para o resto da vida. Sim, e essa uma espécie infecção de stand-by, não é? Fica a dormir. Eu, quando tenho erupção, aquelas bolhinhas, aquilo vai haver uma multiplicação, e quanto mais multiplicação tiver, mais memória tem. E se eu tiver uma memória grande, eu vou recair. E quando é que eu vou recair? Nas diferenças de temperatura. Não vamos já contar tudo, senão depois as verdades e os mitos... Depois a batota. Pois eles já sabem as respostas. Pronto, frequente, mais frequente que cada um possam pensar, sim, mas que pode-se tratar e temos que identificar para tratar logo no início, e isto todos nós, com pequenas dicas, vamos lá chegar. Tipo 1, porque existe também tipo 2, como anunciou. Sim, os mais frequentes tipo 2, e porquê? Julgava-se que o tipo 1 era extragenitais e o tipo 2 nos genitais. Sim. E de facto sabemos que o tipo 2 é sobretudo genital, e quando se fala no genital, genito-anal, mas podemos ter tipo 1, por exemplo, no genital, por autoinoculação. O que é que quer dizer? Eu posso me transmitir a mim próprio. Não é? Sim. E isso o que é? Eu posso, com o meu dedo, tocar no meu lábio e levar para outras áreas do corpo, seja para próximo do olho ou para qualquer outra área. Portanto, não ficar com a ideia de que se teve um genital é necessariamente por contacto sexual, frequentemente é, mas também existe a tal autoinoculação. Esta localização, por exemplo, é muito importante. Porquê? Porque há a espinha, uma borbulha, o que é que foi? Sim. E isto no nariz, se for na orifício nasal, pode-nos passar mesmo para o cérebro. Portanto, uma borbulha, uma espinha dolorosa, o mal-estar, tem que se fazer medicação local e oral que depois podemos abordar, para que se minimize a probabilidade de eu ter outras complicações. E isto é frequente nesta altura de agora do inverno. Constipação, pode fazer as variações térmicas. Andar a confundir herpes com uma borbulha. Com uma borbulha. É, porque as bolhinhas são frequentes no lábio, mas noutras localizações podem não aparecer, mas podemos depois falar sobre isso mais à frente. Vamos então às verdades e mitos, ou àquilo que designamos por correntes de pensamento sobre herpes. Por exemplo, amigos que aqui estão, e lá em casa também, se quiserem tentar responder, vamos a isso. O vírus da herpes pode ser transmitido através de objetos? Boa pergunta. O que é que vocês acham? Sim ou não? A maioria dirá sim. Doutor, através de objetos? A maior parte, é preciso perceber que a maior parte das vezes é contacto... Copos de água, lembro-me sempre das pessoas... Pele, mucosas. Isto é o principal. Mas, de facto, se houve um contacto próximo, recente, da transmissão, nomeadamente, por exemplo, por copos, pode passar. Mas há que perceber que o contacto pode ser, por exemplo, do avô ou da avó para o bebê, numa superfície delicada. Portanto, quando existe contacto íntimo de pele-pele ou pele-mucosa, é o principal contágio. Os objetos, sim, sobretudo se for no imediato. Mas, portanto, não vamos criar aqui também sustos e alarmismos. Sim. Pode, mas o principal é o contacto íntimo. E não se esqueçam, identificar para tratar-se a si e não contagiar os outros. Sobretudo os mais pequeninos. É, portanto, uma verdade. Vamos à próxima questão, que diz o seguinte: a herpes tem cura? Tem cura? Há ainda quem pense que sim, doutor. A cura, se for para eu tratar, nós não podemos dizer que o indivíduo surgiu, tratou, nunca mais vai ter. Portanto, não podemos dizer isso no sentido de cura que nunca mais vai ter. O professor respondeu a esta pergunta. Exatamente, claro. Mas a ideia é sim, ele tem tratamento, deve ser identificado, porque às vezes temos aquela ideia, não tem cura, deixa lá, isto passa, porque efetivamente, sim, ao fim de mais ou menos 2 semanas, às vezes menos, um bocadinho mais, ele é autolimitado.
Mas o que é certo é que quanto mais dias ele esteve acordado, mais vezes ele multiplica, memoriza, mais vezes ele vai recair. Portanto, saber identificar para tratar, e se eu trato, estou a criar condições para vir a ter um adormecimento mais longo. Portanto, cura definitiva não, tratamento sim, identificar para tratar. Se estivermos com as nossas defesas em baixo, constipados, com gripe ou outra patologia qualquer, há uma maior probabilidade de contrairmos? Sem dúvida. A imunidade de cada um é para todo tipo de infecções, incluindo para o herpes. As variações de temperatura, muito frio, a pele fica mais seca, os lábios ficam mais secos, pode recair. O sol, incidência solar forte, pode recair. Febre, pode recair. Stress, pode recair. Em algumas pessoas identificam que especiarias, por exemplo, coisas picantes, pode recair. Mas a imunidade. E a imunidade pode ser por medicamentos que estejam em baixo, Sim. pode ser por parte emocional, como pode ser por doença de base. Essas pessoas que têm doenças de base com a tal imunodeficiência têm que obrigatoriamente fazer medicação oral e, se forem crises muito frequentes, é preciso dizer isso, que pode ser necessário fazer uma medicação oral, às vezes meses, para ele adormecer o mais possível. Eu tenho mais uma pergunta, mas não quero antecipar o que preparamos para que todos em casa possam acompanhar esta ideia das verdades e dos mitos. O risco de transmissão só ocorre enquanto as lesões estão expostas? Boa pergunta é esta. O que é que vocês dizem? Só enquanto estão expostas? Quando há as borbulhas? Quando existem aquelas erupçõezinhas? Sim ou não? Direi que a maioria estará a dizer que sim. E só mesmo quando estão expostas? Não. Não, amigos, não. E isto é importante do ponto de vista de contacto, para não transmitirmos aos outros e para nós próprios. Há uma fase, em algumas localizações, da tal borbulhinha. Quando aquela borbulhinha tem líquido e rebenta, essa é a fase mais importante em termos de contágio, mas há algumas que parece que já rebentam espontaneamente. Há que lembrar que algumas das aftas, que por vezes se têm, são formas de recaídas de herpes. As nossas aftas. Exatamente. Algumas das Algumas das aftas, aftas, não é? e a estomatite Melhor é que ser aftosa vistas, não é? pode dar em gânglios, pode dar febre, pode dar prostração, estou cansado, podem ser recaídas de herpes, e aí não temos as vesículas, as bolhinhas, ela está arrebentada. Portanto, o contágio vai por vezes para além daquilo que as pessoas julgam, e isto é importante, quer em termos do tal herpes facial ou noutra localização, ou mesmo genital. Ele pode continuar ainda a ser contagiante, mesmo depois de já estar naquela fase que está a querer secar. Sim. Portanto, é importante desinfetar para minimizar o contágio. E era importante fazer medicações orais, quando é necessário, quando as crises Em são casos fortes, mais graves. para que não se contagie os outros e para que eu não venha a ter tão cedo. Nós regularmente automedicamos e sabemos a marca do creme até que compramos, quase toda a gente sabe qual é a marca que solicitamos nas farmácias. Há quem permaneça com o creme em cima da ferida permanentemente. É isso que devemos fazer ou devemos dissipar o creme? Boa pergunta. Podemos utilizar, em termos de tópicos, coisas tópicas, vamos dizer, os medicamentos, porque são bem conhecidos, é o aciclovir, que é um princípio ativo, e há um outro que se chama valaciclovir. São palavrões que o vosso farmacêutico conhece perfeitamente. Mas a desinfecção pode ser com outro tipo de desinfetantes e o simples betadine podia ajudar a secar. Agora, o que é importante é identificar, portanto, a questão da quantidade do creme, não é preciso ter uma grande quantidade de creme. Não é preciso ficar com o creme aqui, pode-se pequena quantidade, dissolver. até hoje nós sabemos que existem pensos que até podem isolar. Exatamente. Ok? Portanto, a desinfecção, quase com qualquer coisa. A medicação oral pode ser necessária, insisto, e essa é que está comprovada cientificamente que impede a replicação do vírus. O desenvolvimento. E é importante, eu costumo dizer isto, façam o vosso diário de crise. Apontem. Sejam minuciosos, sem ser obsessivos, mas Claro. as senhoras, em que fase do período é que estão? Por exemplo, refeições, o que é que eu comi? Andava em baixo, não andava em baixo, estava constipado, não estava constipado, medicamentos que é que andei a fazer? Esse diário de crise é importante para o vosso médico poder ajuizar qual é que terá sido o fator despertante, qual é que foi o fator despertante e com que periodicidade é que deve-se fazer a medicação. Certo. Creio que ainda temos mais alguma pergunta para colocarmos a todos. O gelo evita o crescimento da ferida do herpes? Boa pergunta esta. Colocação do gelo em cima da ferida. O que é que dizem? A plateia estará mais ou menos dividida. Temos ali muita gente a dizer que sim, algumas a dizer que não. Professor? O gelo não vai impedir, pode-lhe dar um alívio sintomático, mas não vai impedir. Lembrem-se, há coisas que ajudam a secar e há coisas que impedem a replicação, a multiplicação do vírus.
Portanto, é um mito. Não vai... Dá-lhe um alívio sintomático, mas É um não... alívio, dará alívio. Como dá em tantas outras coisas, o gelo, não é? E queimam com isto, queimam com aquilo. Para resolver. Mais uma pergunta? O vinagre e o álcool podem ajudar no combate ao herpes labial? Bom, o vinagre e o álcool deve ser para queimar, não é? Julgo eu. Não, diz o Toy. E estamos outra vez divididos. Com mais tendência para o não do que para o sim. Qual é a resposta? Continuo a dizer, o queimar pode-se tentar queimar com algo, mas com algo que tiverem à mão. Mas, efetivamente, não é o tratamento. Hoje existem tratamentos eficazes. E é importante, se a localização no resto do corpo pode não ser importante, em localizações nobres, como, repito, o nariz ou perto do olho, não há que facilitar. Professor, se tivermos um herpes labial, na farmácia remediamos o problema. Se surgir noutro ponto do nosso corpo, devemos consultar um dermatologista? É importante por causa da identificação. É ou não é? E depois ajudarmos as pessoas a reconhecer. Porque as pessoas, quem já teve, muitas vezes sabe que há ali qualquer coisa que está a acordar. Há ali uma alteração de sensibilidade. Sim. Uma comichão, não sabem bem dizer, é uma alteração de sensibilidade. E as pessoas, elas próprias, devem ter a medicação em casa para atuar. As pessoas, no reconhecimento, é ou não é, observação médica e, se necessário, médica especializada, neste caso dermatologia, é muito importante. E não se esqueçam, numa erupção estranha, numa criança, que seja na face ou perto do olho, essa, não há entre aspas, hesitação. é uma observação que tem que ser rápida, porque isto interessa atuar, não é para a semana. É começar hoje, amanhã. As primeiras 48, 72 horas do início da erupção deve ser a fase em que devemos atuar localmente e, se necessário, oralmente. Ferida que vá para lá da boca, dos lábios, é imediatamente para ser esclarecida. E a última pergunta. Atenção a todos, porque esta vale queijo. Não, estou a brincar. O stress pode desencadear um surto de herpes? Esta não devia valer. Se há alguém que diga que não, nem sei o que vos faço. Está toda a gente a dizer que sim, até porque foi uma das causas que nós apontámos na nossa conversa. Sem dúvida. O stress não pode ser a desculpa de tudo, mas o stress, de facto, mexe com a nossa imunidade. Portanto, temos que andar alegres e temos que ser positivos para termos menos crises de herpes. Sim, também é conveniente. O tratamento deve ser feito imediatamente ou devemos deixar que o herpes atue e que fique mais exposto? Se está identificado que é uma crise de herpes, quanto mais precoce, mais rápido for o início do tratamento, mais eficaz ele é e menos probabilidade temos de recaída. Não se esqueçam, a recaída pode ser desencadeada por estas situações todas. Sim. E ela será tanto mais provável quanto mais dias eu tive a última crise. Portanto, faça o tal vosso diário de crise para o médico perceber em que fase, com que frequência, porque isso é que vai ser o critério para ele dar-vos comprimidos ou não, com que frequência e com que dose. Professor Osvaldo Correia, muito obrigado. Uma salva de palmas, muito obrigado. Resultado para mais logo. Oliveirense... O melhor. Vitória de Setúbal 0. Se fosse a seguir a pergunta do jogo da manhã, é isso? Não, aí não nos metíamos.